Olá, prazer estar mais uma vez aqui junto para que possamos estudar a Palavra de Deus. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, não tenha preconceito. Estamos aqui realizando uma série de estudo ouvindo a voz de Deus e hoje nós estamos aqui no estudo de número 11, Salvação pela Graça. Você já tem ouvido por aí muitas pessoas, não são poucas, dizendo que vamos ser salvos pelas nossas obras. Quanto mais boas obras nós fazemos, mais galardão nós teremos no céu. Então isso chama salvação pelas obras. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina salvação pela graça. Somos exclusivamente salvos pela graça de Cristo. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, né? E sem aquele sangue derramado naquela cruz não haveria redenção para o povo de Deus. Então nós somos salvos exclusivamente pela graça. É o que nós vamos estudar hoje. Então, quero fazer aqui os agradecimentos para você que tem acompanhado esse estudo. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e toda a sua família. Que você continue essa caminhada com Cristo. E ontem foi sábado, né? Hoje estou gravando esse vídeo aqui no dia domingo, né? Hoje. Ontem eu não gravei ali. Esse estudo era para ser feito ontem. Por alguns motivos eu não pude gravar esse estudo, tá? Sempre gravo os estudos entre sábado e domingo, né? E ontem no culto de sábado, nós que somos adventistas do sétimo dia, nós cultuamos no sábado pela manhã. E foi um momento muito emocionante, onde eu vi ali 4 pessoas entregando a sua vida publicamente a Deus, e principalmente de coração. Elas ali foram batizadas, foi um momento de muita emoção, por saber que as pessoas ainda nesse mundo, nessa sociedade, dessa turbulência de todos os dias aí, tem muitas pessoas ainda que acreditam na palavra de Deus e crê que um dia Cristo vai voltar. E ontem principalmente batizaram um casal. Tenho certeza que Deus vai abençoar muito a vida deles e que um dia, quando Cristo voltar, eles vão estar aí ao lado de Cristo reinando no céu. É o que todos nós queremos, mas muita gente não consegue ter essa visão. Muitos pensam que esse mundo nunca vai acabar, que muitas pessoas querem serem deuses, né? Achando que nunca vai morrer, querem tesourar tudo nessa terra para eles. Então, acha que um dia eles vão poder levar tudo aquilo que estão construindo nessa terra. As pessoas têm que se entregar de coração para Deus, ser batizado e ser uma nova criatura. Assim, essa graça de graça pode fazer parte do contexto da sua vida. Se você não ter essa fé em Cristo e colocar Deus como centro da sua vida, você não vai poder reinar com Deus, com Jesus Cristo. Aquele sangue, aquela morte para você naquela cruz, sinceramente não vai servir. Por quê? Porque a salvação é pela graça, não pelas obras. Se você não colocar Cristo como centro da sua vida, você, com todo respeito, todo carinho eu falo, você vai ficar de fora da cidade santa. Então, sem mais demora, feche os olhos, curva sua fronte, vamos falar com Deus. Querido grandioso Pai, obrigado, Senhor, por mais uma vez nos encontrarmos aqui na Tua santa presença. Que o Teu Santo Espírito, Senhor, faça presença na nossa vida. É o que nós pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito se tem se perguntado se no Antigo Testamento como que as pessoas eram salvas. Se eram salvas pela graça, se eram salvas pela lei. Muitos têm até cogitado que a salvação no Antigo Testamento era pela lei, porque Cristo ainda não haveria vindo e morrido naquela cruz. Mas será isso verdade? Será que a Bíblia diz que no tempo de Moisés, no tempo do Antigo Testamento, a salvação era pela lei?
Até ouvi uma vez um comentário tosco dizendo que muitos adventistas ensinavam a salvação pela lei, porque se não guardasse o sábado a pessoa estaria perdida. Isso nunca foi verdade, né? A pessoa que disse isso disse com má intenção, uma pessoa talvez que não saiba o que está dizendo, porque nós enfatizamos que o sábado é um dos mandamentos esquecido da Bíblia. E certamente Deus vai pedir conta, né? Porque o sábado é o único dia que foi abençoado e santificado. Então não é um outro dia, é sábado. Então, daí muitas pessoas têm indagado dizendo, se a pessoa não guardar o sábado vai para o inferno. Nós nunca dissemos que a pessoa vai se perder por não guardar o sábado. Mas Deus vai fazer juízo sobre isso. Se você não tem conhecimento do sábado, né, é uma outra coisa. Agora, se você sabe que esse dia é de guarda e você guarda um outro dia, você vai ter que prestar conta com Deus. Não é comigo e nem com os adventistas do sétimo dia. Tá bom? Então vamos entrar aqui na salvação. Então diz assim, ó, a pergunta feita por Bildade, um dos amigos do patriarca Jó, produz uma pertinente inquietação humana. Como, pois, como pode um homem ser justo perante Deus? Né? E como seria puro aquele que nasceu de mulher? Aí Jó 25:4. Na realidade, é que sendo pecador, o ser humano pode se tornar justo por si mesmo e nem obedecer o justo requerimento de Deus? Em outras palavras, não pode salvar-se por seus méritos. Estaria então o homem perdido? Não. Infelizmente, felizmente existe esperança. Cristo proveu um caminho de escape e nós encontramos essas palavras, nós encontramos isso descrito aqui na palavra de Deus. Então vamos ver aqui vamos responder aqui a primeira pergunta que esse livro faz, né? Diz assim: como ocorria a salvação segundo o Antigo Testamento? Vamos ver como seguia aqui a salvação no Antigo Testamento, né? Vamos ver aqui se era pelas obras, se era pela lei. Vamos ver aqui o que a Bíblia diz. Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6. Vamos ver aqui o versículo 8. Gênesis 6:8. Diz assim: Porém, Noé achou graça diante de Deus. Diz aqui que Noé achou graça diante de Deus. Então, nós já começamos a entender que a salvação desde o Antigo Testamento era pela graça. E aí, quando nós vamos aqui para Gênesis capítulo 15, nos versículos 6, diz assim: Ele creu no Senhor e lhe foi imputado para a justiça. Então, veja que nós estamos fazendo a salvação, vendo aqui que ele creu no Senhor e isso foi imputado à justiça. Veja, Tiago, capítulo 2, versículo 15 a 17, diz assim que a fé sem obra, ela é morta. Né? Então nós somos salvos pela graça e quando somos salvos pela graça, nós automaticamente fazemos a boa obra. Isaías capítulo 64, versículo 6, Isaías descreve que a nossa justiça, ou as nossas obras, é trapo de imundícia. Então, nós não podemos ser salvos por nós mesmos, nós não temos mérito para isso. Nós só encontramos essa graça, esse mérito em Cristo. E aí aqui no livro de Salmo 6, versículo 8, versículo 8, Salmo capítulo 6, versículo
Volta-te, Senhor, e livra a minha alma. Salva-me por tua graça. E aqui também no Salmo 13:5, nós vamos ler agora. Salmo 13. Salmo 13:5. Diz assim: no tocante a mim, confio na tua graça. Regozijo-se o meu coração na tua salvação. Veja quão importante é esse verso. No tocante a mim, confio na tua graça e regozijo-se o meu coração na tua salvação. Então, desde o Antigo Testamento, o povo de Deus sempre teve a capacidade de entender que a salvação era exclusiva pela vontade de Deus, ou seja, pela graça. Sem essa graça, sem essa vontade de Deus, ninguém seria salvo. Ninguém. Por isso que ao pecar o homem, Deus já tinha elaborado um plano de salvação. Né? Então veja que não é mérito nosso, porque se fosse mérito meu e seu de salvação, Cristo não precisaria ter vindo até essa terra e morrido de forma tragicamente nessa crueldade que fizeram com ele. Né? De acordo com o Novo Testamento agora, nós vamos, né, como podemos ser salvos. De acordo com o Novo Testamento, como nós podemos ser salvos. Atos capítulo 15, Atos 15:11, aqui tem uma passagem que diz assim: mas cremos, veja, lá diz que Noé creu em Deus. E aquele livro de Atos, o autor, que é Lucas, o médico, ele diz assim: ó, mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Nós cremos que pela graça de Jesus Cristo nós fomos salvos. E aí esse verso aqui eu já falei em vários outros vídeos, né? Eu poderia só citar ele, Efésios 2:8-10, né? Que diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para os que andássemos nela. Quando diz assim que pela graça sois salvos, é exclusivamente pela graça. E aí então aqui vem aqui, pois somos feitura dele, criado em Cristo Jesus para a boas obras. Então quando você aceita Cristo, quando você anda nos preceitos que Deus deixou para nós, nós fazemos a boa obra, não porque nós somos bons, não porque nós queremos ser salvos pelas boas obras. Nós já fomos salvos uma vez pela graça. Agora nós vamos fazer, estamos praticando aquilo que Deus deixou para nós, que é as boas obras, como cristão, que é as pessoas que se sentem salvos. Então agora eu sou salvo, eu sou salvo, vou fazer aquilo que Cristo fez, né? As boas obras. Tá? E aí, aqui em Romanos 3:24, Romanos 3:24, Romanos é o livro depois de Atos. Romanos capítulo 3, no versículo 24. Vamos achar aqui. Romanos 3:24. Sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção. Quando nós deparamos com os textos bíblicos como esse,
a graça é de graça. É gratuito, é 0800, como alguns dizem, né? É 0800, é de graça. Basta você aceitar essa salvação. E 1 a João 5,11, 1 a João, 1 João, capítulo 5, versículo 11. 1 a João 5,11. E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então a salvação é essa daqui, né? Que quem tem essa, quem tem o Filho tem o Pai, quem tem o Pai tem o Filho, é vice-versa, né? E eu também vou ler aqui o versículo, eu li o 11 e o 12, né? Então agora, no parágrafo 3 diz assim, que Jesus fez para nos salvar. O que Jesus fez para salvar nós? Hebreus, capítulo 9, versículo 22. Hebreus 9, 22. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purifica com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Veja que importante. Cartas aos Hebreus, o autor que nós consideramos Paulo, diz assim que, com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purifica com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Porque no Antigo Testamento, antes de Cristo vir à Terra, existia uma cerimônia, um ritual. Levítico capítulo 16 vai descrever esse ritual sobre o pecado. Matava um carneirinho, fazia expiação para o povo na época. Então tudo aquilo, aquela tipologia da antiguidade, isso aí, ela finalizou em Cristo, ela se cumpriu, na verdade, em Cristo Jesus, né? Então tinha que derramar sangue para a remissão dos pecados, para ser perdoado o pecado. Então quando Cristo veio, ele teve que morrer na cruz, derramar o seu sangue para que eu e você hoje tivesse o pleno conhecimento dessa verdade e que nós pudéssemos ter essa graça que emana do seu trono de graça. Não precisa pagar nada, como eu já disse, é de graça. Claro que a graça é de graça, mas não é barata, né? Muitas pessoas pregam por aí a graça barata, né? Que dependentemente do que você fazer, ou está fazendo, ou está praticando, você vai ser salvo. Isso não é verdade, né? Existe tudo existe tudo aqui um conceito bíblico para que nós, que nós possamos chegar à salvação, não por mérito nosso, tá? O conceito que eu estou falando é que nós devemos seguir os passos de Cristo. Quando a Bíblia diz ser perfeito como Deus é perfeito, ele está dizendo no sentido nós de fazer as obras que Cristo fez, né? Não fazer a perfeição que Jesus tem, porque Jesus era sem pecado, né? Então não tem como eu e você sermos exatamente como Cristo sem pecado. O sentido da palavra é ser como Cristo, fazer o que ele fez. A bondade, o amor, a fraternidade, a mansidão, né? Ser afetuoso. Esses conceitos tudo nos ajuda a entender o que Cristo fez pela humanidade, né? É nesse sentido aí que nós devemos ser perfeitos. E agora a perfeição nossa está longe de acontecer. É só o dia que nós fomos mesmo aí glorificados, né? Com um corpo novo. E aí aqui então, em Efésios 2,8, eu já li, né?
Agora vamos ler aqui Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos 5, 8 diz assim: Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. É fácil de todos nós entendermos, mesmo você que não é, vamos dizer, que não é cristão ainda, que não foi batizado, né? É fácil de você entender que a salvação é exclusivamente pela graça de Deus, de Cristo, né? O mérito é tudo de Jesus Cristo. Eu quero fazer aqui, depois dessa minha fala, esse gancho aqui, que eu quero abrir aspas, porque eu vou falar agora. Muitas, e não são poucas, muitas pessoas têm colocado outra coisa no lugar de Deus, principalmente no lugar de Jesus Cristo. Muitas pessoas têm orado para todo tipo de santo, colocando o santo como centro das suas orações. E o que eu estou falando aqui, eu vou falar com muito carinho para você que tem essa atitude, né? O único merecedor de toda a honra e toda a glória é Jesus Cristo. A Ele que você deve dirigir as tuas orações. É a Ele. E daí, em nome dele, termina dizendo: em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Porque se você está orando para outra pessoa que não é Jesus Cristo, você está fazendo idolatria. Idolatria é pecado. E você está tirando o mérito de Jesus e dando a outra pessoa. Fecha aspas. Então, é importante você saber que no versículo 8 de Romanos capítulo 5, o texto é claríssimo de dizer: mas Deus prova seu próprio amor para conosco. Olha, Deus prova seu próprio amor para conosco. Como isso aconteceu? Quando Ele deu seu Filho unigênito, que Ele deu. Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí o texto continua dizendo: pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Viu? Claro, nós continuamos sendo pecadores, mas agora nós temos o escape, que é Cristo. E aí, então vamos lá então, agora, 6 passos para confirmar a salvação. Eu não vou agora talvez ler todos os textos, mas eu vou aqui procurar aqui fazer um resumo geral. Atos capítulo 16, 31, conta a história do carcereiro, né? E o carcereiro pergunta para Paulo, mas vai marcando aí os textos aí do ladinho no papel para que você possa depois ler. Eu vou citar aqui esse para nós ganhar tempo aqui nesse estudo. Atos capítulo 16, 31 diz assim que o carcereiro perguntou para Paulo: o que eu faço para ser salvo? Paulo diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Então, todos os deles, o que se encontrava na casa ali, foram salvos. Aí tem uma outra passagem que é Atos capítulo 4, versículo 12, que eu também vou citar aqui, mas eu não vou ler. Que não existe salvação debaixo desse céu nenhum outro nome a não ser o nome de Jesus Cristo. Tá? Olha, tudo isso que eu estou falando para você aqui, eu estou citando. E você, quando começa a estudar a Bíblia, se você tem uma memória boa, você também vai fazer isso com facilidade. Você vai estudando e vai assim armazenando na sua cabeça muitos versos, muitos capítulos, versículos, e graças a Deus, né, quando eu estou dando os estudos, como eu estou fazendo agora, citando os versos, porque Deus tem me dado uma capacidade de entendimento por honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Não falo isso por mérito meu, porque quem sou eu, um mortal, mas pela honra e glória de Jesus Cristo, Ele tem me dado um dom muito especial, que é esse, de armazenar na minha mente
muitos capítulos, versículos, e as leituras minhas diárias, porque Deus, ele abençoa os seus filhinhos, todos aqueles que querem ter o entendimento, como diz Tiago, capítulo 1, versículo 5, se não tem sabedoria, pede a Deus que ele te conceda. Você treina a sua memória estudando a Bíblia. E aí você fica apto para saber quando o que está escrito. Claro que nós não vamos guardar toda a Bíblia inteira na nossa cabeça, mas muitas passagens nós conseguimos aí, por honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí vamos ler aqui Atos capítulo 3, 19. Esse agora nós temos que ler Atos 3, 19. Né? Vamos ler aqui o que o médico Lucas escreveu aqui. Atos capítulo 3, versículo 19. Aprendei-vos, pois, arrependei, né? Perdão, não é aprendei, é arrependei-vos, pois, convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Arrependei-vos, pois, convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Eu gosto bastante desse verso. Arrependei-vos, pois, convertei-vos para seres cancelados o vosso pecado. Me lembra do que eu falei na abertura desse vídeo, das pessoas no dia de ontem, no sábado, batizando. As pessoas se arrependem. Ela faz ali uma revisão da sua vida, tudo que tem feito de pecado, tudo que tem feito de errado, e a pessoa se arrepende, ora a Deus e pede perdão dos seus pecados. Em seguida começa a estudar a Bíblia e aí toma uma decisão na sua vida, que é o batismo. E aí então ela faz um estudo bíblico, né, durante ali os dias, e aí é para que ela possa compreender o sentido e o que representa aquele batismo. Lembrando que eu já falei em outros vídeos que o batismo tem que ser tomado pela razão, tá? Não pela emoção. Muitas pessoas vão na igreja quando toca um hino ou o pastor fez ali um culto, o Espírito Santo usou ele poderosamente ali, ele falou as coisas que tocou o seu coração, de repente você toma uma decisão. Mas quando você toma essa decisão, você tem que ter primeiro a razão. Porque de repente, daí muitas pessoas, eu quero batizar agora, e a pessoa vai lá e batiza a pessoa. Isso é um erro tremendo. Esse é um erro tremendo. Por isso que nós, né, na Igreja Adventista do Sétimo Dia, quando a pessoa ela toma uma decisão, ela não é batizado na hora ali. Eu tomei a decisão, quero ser batizado. Não, não vai entrando no tanque e vai batizar, não. Tem algumas recomendações. Ela tem que fazer o estudo, ela tem que saber por que ela está sendo batizada. Porque amanhã ou depois ela pode se arrepender que porque foi batizado, ela não entendeu o batismo, e aí então ficar pior. Né? Como diz lá depois na carta de Pedro, 2 Pedro capítulo 2, depois você pode dar uma olhadinha lá. Tá? Então diz assim, arrependei-vos, pois convertei-vos para seres cancelados os vossos pecados. E aí, 1 João 1,9, nós vamos ver lá, 1 João 1,9. 1 João 1,9. Eu vou fazer um resumo muito breve agora. Deixa eu ler primeiro esse texto de João 1,9, diz assim. João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos nosso pecado, Ele, Jesus Cristo, né, é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda a nossa injustiça. Se nós, né, diz o texto, se nós confessarmos o nosso pecado a Cristo, Ele é fiel e poderoso para nos justificar. E aí Mateus
Mateus capítulo 19, 16 a 17, ali conta uma história. E deixa eu fazer um resumo dessa passagem de Mateus 19, 16. Em Mateus está falando do jovem rico. O jovem rico se encontrou com Jesus e aí ele perguntou o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna ou entrar na vida eterna. Então Jesus pergunta para ele ali se ele conhece os mandamentos. Aqui que está. Muitas pessoas confundem essa passagem. Aí ele diz assim, eu conheço todos os mandamentos, eu tenho guardado desde a minha infância. Então Jesus diz assim, então agora você vai, vende tudo que tem e dá aos pobres e segue. Aí o jovem fica triste, ele sai da presença de Cristo, fica triste. Então aí Jesus diz assim, que é o texto que muitas pessoas usam fora do contexto para dizer que é pecado ter riqueza. Aí Jesus diz assim, dificilmente entrará um rico no reino de Deus. Viu? O contexto eu já contei para você. Jesus diz, vende tudo que você tem e segue-me e terá a vida eterna. Por que ali, quando aquele jovem encontra com Cristo, Jesus pergunta dos mandamentos para ele? Quanto que em Atos capítulo 16, 31, Paulo diz, você creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Parece que é uma contradição, não é? Jesus fala dos mandamentos, parece que uma salvação pela obra, ou pela lei, na verdade, né? Mas Paulo diz assim, você crê no Senhor Jesus Cristo? Se você crê, você será batizado, será salvo tu e a tua casa. Veja, a única coisa que nós temos que prestar atenção nas entrelinhas é que aquele jovem, ele está com Cristo. Ele está ao pé de Cristo. Aí ele diz, vai lá e vende tudo e siga-me. E assim você entrará na vida eterna. E aí Paulo diz assim, você crê em Jesus Cristo? Paulo está dizendo, as escrituras, não, tem um Salvador que é Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo, conhecendo aquela pessoa, diz assim, se você, olha a ênfase aqui, ó, a entrelinha que você tem que entender. Quando Jesus diz assim, você conhece os mandamentos, aquele jovem diz, eu tenho observado desde a minha mocidade. Porque o primeiro mandamento, se aquele jovem tivesse colocado isso no seu coração, o primeiro mandamento diz assim, amará teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Esse é o amar. Mas aquele jovem, ele amou a riqueza dele. Você está entendendo aqui? É assim que você tem que olhar para o texto bíblico. Fazendo a exegese e aplicando a hermenêutica que eu sempre digo aqui, para que você possa aprender, né, a ler a Bíblia de forma contextual. E aí vou ler aqui o texto de Marcos, capítulo 16, né? Marcos capítulo 16 e o versículo é o 16, né? Que fala ali da salvação, aquele que for batizado, né? Será salvo. Marcos capítulo 16 e o versículo é o 16. Diz assim, quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Depois que eu terminar essa série de estudo aqui, ouvindo a voz de Deus, eu vou fazer outros estudos aí específicos, mais, né? Porque aqui não está abrangendo todos os estudos, mas nós vamos falar um pouco sobre uns outros temas, né? Principalmente aqui, eu não sei se nesse estudo aqui tem aqui sobre o batismo. Se não tem, a gente vai fazer e a gente vai estudar aqui. Quem crer e for batizado será salvo. Aqueles, porém, que não crer vai ser condenado. Por quê? Porque quando você se entrega a Jesus Cristo, você é batizado, você renuncia a si mesmo. Por isso que Cristo diz, acho que Lucas capítulo 9, diz assim, que aquele que quer me seguir tem que renunciar a si mesmo, tem que tomar a sua cruz e me seguir. Isso é importante, isso é muito importante, nós renunciarmos aquilo que nós somos e agora
começaram a caminhada com Cristo, ser uma nova criatura, como diz Paulo em 2 Coríntios capítulo 5, 17, né? E é sobre esse tema. E aqui depois, aí tem Mateus capítulo 24, versículo 13, né? Mateus está um pouquinho para trás aqui. Mateus 24, 13. Mateus capítulo 24, versículo 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Aquele que perseverar, aquele que ficar firme, aquele que não abandonar, aquele que não apostatar. Nós não podemos deixar que as coisas desse mundo, essa ilusão que tem aqui nesse mundo, nos engane, deixando nos afastar do amor e do caminho de Cristo. E aí nós vamos aqui para o final desse estudo, né? O final desse estudo. Aqui tem umas aplicações. E aqui tem uma citação aqui que os adventistas creem, né? Eu particularmente quero ler com você, né? Esse aqui está no livro Nisto Cremos. Aqui, eu vou ler ele aqui, tá? Diz assim, abre aspas. Em infinito amor e misericórdia, Deus fez com que Cristo, que não conheceu o pecado, se tornasse pecador por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Guiado pelo Espírito Santo, sentimos nossa necessidade, reconhecemos nossa pecaminosidade e arrependemos de nossas transgressões e temos fé em Jesus Cristo, nosso Senhor, como substituto e exemplo. Esta fé que aceita a salvação advém do divino poder da palavra e do dom de graça de Deus por meio de Cristo. Somos justificados, adotados como filhos e filhas de Deus e libertados do domínio do pecado. Por meio do Espírito nascemos de novo e somos santificados. E o Espírito renova nossa mente, escreve a lei de Deus e a lei do amor em nosso coração. E recebemos o poder para levar uma vida santa, permanecendo nele, tornando-se participante da natureza divina e temos a certeza da salvação, agora e no juízo. Então, nós entendemos ali que nós somos salvos pela graça de Deus e que essa graça possa entrar no seu coração, na sua vida, para que você tome uma decisão correta. E falando em decisão, você já tomou a sua decisão de ser batizado? Então não perca mais tempo, tá? Eu, para encerrar agora esse estudo que nós vamos orar, eu sempre gosto muito de ler esse versículo, esse capítulo de Hebreus, capítulo 3, versículo 7, que diz assim: assim, pois, como diz o Espírito Santo, esse que está me conduzindo ao estudo e esse também está conduzindo a você a fazer esse estudo. Hoje, se ouvires a sua voz, não endureçai o vosso coração, como foi na provação no dia da tentação no deserto. Hoje, se ouvires a minha voz, e hoje é o dia que você está ouvindo a voz do Espírito Santo chamando você para que você converta, para que você entregue a sua vida a Jesus Cristo. A vontade minha, sinceramente, do meu coração, eu oro todos os dias, é que um dia eu possa ver e sentir o que eu senti no dia de ontem, vendo pessoas que eu nem conheço, né, sendo batizada. E eu senti uma emoção tão grande, fiquei tão feliz. Cheguei na minha casa conversando com a minha esposa, nós comentamos, eu e minha esposa assim, nós, até te falar, eu se emociono, nós às vezes choramos juntos na igreja, quando nós vemos um batismo, a decisão. E eu tenho orado todos os dias ainda, que eu ainda tenho fé, que um dia ainda vou ver
alguns da minha família ainda descendo as águas e sendo batizado. Sendo batizado. Às vezes nós pensamos que o batismo que foi feito uma vez quando nós éramos crianças, às vezes eu falo de você de todo o meu coração, e Deus sabe disso. O batismo que eu e você recebeu quando nós éramos criancinha, de colo, de peito ainda, esse não serve. A Bíblia não ensina esse. A Bíblia ensina que você tem que ter um entendimento, você tem que se arrepender. Nós ali no braço da nossa mãe, nós não podíamos arrepender de nada. Nós não tínhamos entendimento de nada. Mas Deus entende, né, a sinceridade de cada um das mães, que é o melhor para o seu filho. Quando uma mãe leva uma criança para ser representada e batizada na igreja católica, eu falo isso com todo carinho para o meu irmão católico, nós entendemos que a mãe quer o melhor para o seu filho. A mãe é uma protetora dos seus filhos. Só que nós temos que entender que quando nós crescemos, nós temos que buscar a palavra de Deus para ver se está de acordo com a palavra de Deus. Tá? Eu tenho certeza que a minha mãe hoje, ela não deixou de me amar porque eu sou um adventista do sétimo dia. Que eu fui batizado, que eu não desconsiderei o batismo que a minha mãe fez para mim quando eu era criança. Porque eu entendi que a minha mãe, ela quis o melhor para mim. Eu não falo assim, eu não desprezo o que minha mãe fez por mim. Só que depois que eu entendi o que eu deveria fazer, ser batizado e arrepender de todos os pecados meus, eu entendi que nós temos que ser mergulhados nas águas e nós temos que tomar a decisão por nós mesmos. Porque uma criancinha de colo, por mais intencionado que nossos pais pudessem ser, uma criancinha de colo não pode tomar decisão alguma. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e eu vou continuar orando para a minha irmã, meu sobrinho, minha mãe, meu pai, né? Que eu tenho fé em Deus ainda de ver aí um da minha família ainda descendo as águas e eu poder assistir ele de perto. Feche os olhos que eu só falo que eu quero orar com você. Querido e grandioso Pai, obrigado, Senhor, mais uma vez, Senhor, por nos dar essa oportunidade de estudar a Tua Palavra e entender, Senhor, que é exatamente e exclusivamente pela Tua graça que nós somos salvos. Que nós devemos buscar, Senhor, o Teu caminho, a Tua Palavra, o Teu amor em todo o nosso coração e arrepender-nos dos nossos pecados e converter-nos, Senhor, a Ti, meu Pai, para que o Senhor derrame do Seu trono essa graça, que é de graça. Que o Senhor nos abençoe a cada um de nós. É o que nós pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Eu te espero então no próximo vídeo. Que Deus abençoe grandemente a sua vida.